mercado de trabalho é a relação entre a oferta de trabalho e a procura dos trabalhadores, a qual é de suma importância para a economia dos países. Variáveis como faixas salariais, índices de emprego e desemprego são importantes para medir os indicadores econômicos de um país. Quando se trata do Brasil, é possível perceber que sua economia está em crise, visto que a taxa de desemprego beirava aos 14,1% no segundo trimestre de 2021. Essas taxas se tornam mais agravantes quando falamos de pessoas com deficiência. Um levantamento do IBGE aponta que aproximadamente 30 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência e que apenas 28,3% delas, em idade para trabalhar, estão empregados. Mas por que isso acontece? Isso acontece geralmente por causa do capacitismo sofrido por essas pessoas, como pelo preconceito por parte dos colegas de trabalho. Além de questões referentes à acessibilidade, pois é necessário a adaptação de ambientes de trabalho como rampas, alargamentos de portas e a dificuldade de comunicação com pessoas cegas e surdas. A Lei de Cotas é uma das leis que tem como objetivo reduzir esse problema. Tal lei determinou que empresas com mais de 100 funcionários devem destinar vagas para beneficiários reabilitados e pessoas com deficiência no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Ela garante hoje o emprego de mais de 500 mil funcionários com deficiência no país. No entanto, essa lei não dá total garantia de emprego a tais pessoas, sendo que muitas empresas a burlam, ainda que sob a condição de receberem multas. Exemplo disso são gestores e recrutadores que preferem contratar pessoas com deficiências que exigem menor esforço de adaptação e preparo da empresa, além de muitas contratarem pessoas com deficiência para cumpri-la, mas não empregam em nenhum serviço. Mas como citado anteriormente, apenas 28,3% de brasileiros que possuem algum tipo de deficiência em idade para trabalhar estão inseridos no mercado de trabalho. Esses dados revelam que precisamos evoluir muito pela inclusão profissional dessas pessoas. As empresas devem oferecer ambientes de trabalho verdadeiramente inclusivos e acessíveis para a diversidade, e principalmente enxergar os valores e talentos desses profissionais. A competência de um profissional não deve ser vinculada a uma deficiência ou a um corpo que é considerado normal. O principal fator que faz com que as organizações não pensem nesse assunto de forma estratégica é a falta de informação. Muitas gestoras e gestores não conhecem as particularidades de cada deficiência e não sabem como tratar seus colaboradores de uma forma correta. Em alguns casos, pode até ficar discriminoso, mas isso são em casos extremos. Um ponto importante é que a sua equipe de recrutamento e seleção deve ser inclusiva, com perspectivas diversificadas. O local de entrevista, por exemplo, precisa ser acessível e algumas perguntas com suposições negativas não devem ser feitas. Além disso, as demais equipes e setores de empresas também devem ser preparados. Para isso, é primordial que todos saibam por que está acontecendo a contratação, entendendo o processo de inclusão para que todos participem desse processo. Cumprir a lei de cotas não serve de nada se a empresa não inclui de verdade as pessoas com deficiências que contratam. Portanto, a fiscalização está ficando cada vez mais frequente, seja para grandes, médias ou pequenas empresas. E não só em relação à lei de cotas e à contratação de pessoas com deficiência, mas principalmente sobre adaptações acessíveis em todos os espaços, sejam eles físicos ou virtuais. Para você ter uma ideia melhor, a gente separou algumas notícias de empresas que foram multadas por desrespeitar a lei. Prefeitura multa estádio do Corinthians por falta de acessibilidade. Multas em prédios públicos do Rio de Janeiro passam de 17 bilhões. Fiscalização em rodoviárias do Distrito Federal resultam em 196 multas por falta de acessibilidade. O segredo para promover a inclusão está em oferecer às pessoas tudo aquilo que elas precisam para fazer um bom trabalho e tratá-las com respeito. Lembrando de sempre estar aberto a aprender mais, ouvindo quem vive isso todos os dias e buscando se informar mais sobre o assunto. DJ, solta o solitário para todos os apaixonados. Amor, por que você me trata assim? Apenas